Salut! Ça va? Bem-vindos ao nosso curso de francês. Na aula de hoje, aula 6 ou leçon 6, nós vamos aprender a se apresentar, ou em francês, se présenter, tá? Hoje a gente vai aprender a se apresentar. Claro, para se apresentar tem várias formas diferentes de se apresentar, mas hoje a gente vai ver como falar o nome da gente, a nossa idade e a nossa nacionalidade, tá? Então, antes de a gente começar, se inscreve no canal se você não é inscrito, dá o like, comenta embaixo qualquer dúvida, qualquer sugestão que você tenha, tá? E compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Então vamos lá. Eu escrevi em francês, mas não precisa se assustar não, tá? Eu vou explicando. Então, pour se présenter. Então, para se apresentar. Então, e dizer algumas regrinhas que a gente usa para poder se apresentar. Então, primeiro, pour dire son prénom. Então, para dizer o seu prénom é o primeiro nome, tá? O seu primeiro nome, tá? Então, no meu caso, o meu primeiro nome é Gabriel. Então, prénom é o primeiro nome. Então, primeiro exemplo, je m'appelle Jules. Então, para dizer o primeiro nome, a gente pode usar esse verbo aqui, que é o verbo s'appeler. S'appeler é o verbo chamar-se, né? Então, eu me chamo, tu te chamas, é um verbo pronominal, tá? É um verbo regular, porque ele termina em ER, tá? Em francês, todos os verbos terminados em ER, com a exceção do verbo aller, que é ir, tá? Tirando o verbo aller, é um verbo irregular, todos os outros verbos que terminam em ER são verbos regulares, tá? Ou seja, tem uma conjugação bem definida. Então, o verbo s'appeler é um verbo chamar-se, é um verbo regular, e é um verbo pronominal, porque tem um pronome aqui na frente do verbo, tá? A gente vai ver ainda como se conjuga esses verbos em todas as pessoas, tá? Por enquanto, é importante saber a primeira pessoa, né? No caso, quando você vai se apresentar, que é je m'appelle. Je m'appelle, eu me chamo, bota o teu primeiro nome. Nesse caso do exemplo, Jules. Jules é um nome francês, tá? No meu caso, je m'appelle Gabriel, tá? Outra maneira também de dizer o nome é dessa forma aqui, essa estrutura. Moi, c'est Jules. Moi, ele é um pronome, tá? Ele tem várias funções, é um pronome com várias funções. Ele pode ser um pronome que em português equivale ao pronome mim, né? Para mim. Aquele pronome vai sempre depois da preposição. Então, pour moi, para mim, pode ser um pronome desse tipo, mas também pode funcionar um pronome de sujeito, que em português não tem uma estrutura desse jeito aqui, tá? Então, moi, nesse caso, ele quer dizer eu. Então, eu sou, aí seria sou Jules, tá? Esse c'est aqui tem a tradução de, pode ser isto é, tá? Isto é. Já uma estrutura para dizer o seu nome. Então, moi, eu, é Gabriel, tá? Uma estrutura estranha mesmo do português, tá? Existe no francês, que é dessa maneira. Moi, vírgula, c'est, seu primeiro nome, tá? Lembrando, não tem isso no português, uma estrutura do francês, tá? Para dizer o seu primeiro nome. Então, moi, c'est Jules, tá? Moi, c'est Gabriel. Seguindo, pour dire son nom. Agora, nom é o nome completo, tá? Primeiro nome e o sobrenome. Então, pour dire son nom, você pode usar o verbo appeler, né? S'appeler, de novo. Então, je m'appelle Louis Perbon, tá? Aí bota o nome completo, je m'appelle Louis Perbon. Então, no meu caso, je m'appelle Gabriel Tavares. Ou também pode usar o verbo être. A gente já viu a conjugação do verbo être. Je suis
Louis Perron, tá? Então o verbo être, conjugação no presente, a gente já viu. Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, il, elle, sont. Tá? Então, primeira pessoa, je suis. Eu sou Louis Perron. Seguindo, pour dire son âge. Então, para dizer sua idade. Âge, idade. Tá? Aí, para eu dizer idade, a gente usa o verbo avoir. J'ai 11 ans. Tá? Então, primeiro, o verbo avoir, a gente já viu a conjugação. Primeira pessoa, j'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, il, elles ont. Tá? A primeira pessoa, j'ai, eu tenho. Tá? 11, esse número é 11, e an quer dizer anos. Tá? Então eu tenho 11 anos. Tá? Lembrando que 11 quando a gente tem esse encontro aqui, a gente junta e forma como se fosse uma palavra só. A gente lê, a gente fala como se fosse uma palavra só. 11 ans, tá? A gente não separa 11 ans, não, a gente junta 11 ans, tá? Então, j'ai 11 ans. E pour dire sa nationalité, então para dizer sua nacionalidade, tá? Detalhe, esse T aqui, tá? Som de C, nationalité, tá? Nationalité. Para dizer nacionalidade, a gente usa o verbo être. Je suis français. Então, eu sou francês. Então, aqui, só para resumir um pouco, a gente falou antes, on utilise être pour dire la nationalité. Então, a gente utiliza o être, que é ser ou estar, para dizer a nacionalidade. Tá? Então, é sempre o verbo être. Je suis português. Então, eu sou português. Tá? On utilise avoir pour dire l'âge. Então, a gente utiliza o verbo avoir, que é o verbo ter ou haver, para dizer a idade. Então, por exemplo, j'ai 12 ans. Tá? Eu tenho 12 anos. Agora, o que a gente vai fazer? Vou botar vários exemplos aqui, sabe, de pessoas se apresentando. E no final eu também vou colocar eu me apresentando. Então, primeiro exemplo, salut. Então, salut, que eu falo sempre no início do vídeo, né? Sempre abro o vídeo com salut. Salut é uma saudação, quer dizer oi, olá, tá? Olá, oi, salut. A gente ainda vai aprender as saudações, de como se cumprimentar e como se despedir em francês daqui a pouco, tá? Então, salut quer dizer oi, olá, tá? Salut. Je m'appelle Jules. Então, eu me chamo Jules. Verbo s'appeler, né? O verbo chamar-se. Então, na primeira pessoa, eu me chamo, je m'appelle Jules. Jules Darcy. Isso é muito comum em francês. Na hora que você for se apresentar, você começa dando o primeiro nome e depois você dá um nome com o sobrenome. Então, je m'appelle Jules. Jules Darcy, tá? Então, eu me chamo Jules. Jules Darcy. Je m'appelle Gabriel. Gabriel Tavares, tá? Você se apresenta primeiro dando o primeiro nome e depois você completa o seu sobrenome. Isso é bem comum de acontecer, tá? J'ai 11 ans. Então, eu tenho 11 anos. Uma forma de se apresentar. Aqui ele não falou a nacionalidade dele. Tá? Resolveu não falar, não tem problema. Ele disse para se apresentar, ele falou o nome dele e a idade. Próximo exemplo. Moi, c'est Pablo Pérez. Je suis espanhol. Então, aquela estrutura eu falei que não tem no português, né? O moi. Então, moi, c'est Pablo Pérez. Algo como eu sou, né? Pablo Pérez. Mas preste atenção, esse c'est aqui está na terceira pessoa do singular, tá? Não está na primeira, não.
apesar de ter o moi aqui, é da primeira pessoa, esse c'est tá na terceira pessoa, tá? É estranho mesmo, seria em português. Mim é Pablo Pérez, tá? É esquisito, mas é uma estrutura que existe no francês. Moi, c'est Pablo Pérez. Então, eu sou Pablo Pérez, eu me chamo Pablo Pérez. Je suis espanhol. Então, eu sou espanhol, tá? Então, essa nacionalidade, você usa o verbo être, tá? Espanhol. Em francês, quando eu tenho essa junção do G com N, quando eu tenho o G junto com o N, eu leio como se fosse um NH, tá? Como se fosse um NH, espanhol, tá? Esse G, eu não falo esse G, eu não falo espanhol, não, tá? Eu leio como se fosse um NH, espanhol. Próximo exemplo, moi, je suis français. Então aqui outra estrutura bastante comum no francês. Começar com moi, je suis, tá? Você fala moi, como se estivesse dando ênfase no sujeito, né? No caso eu, tá? Então em português seria como eu sou francês, tá? Em português a gente não fala assim, não é comum, mas o francês existe bastante. Moi, né? Eu, moi, je suis français. Então eu sou francês. Lembrando que, apesar do moi também poder ser usado como sujeito, né? O eu, ele não conjuga verbo, tá? Ele não pode conjugar verbo. Quem conjuga verbo é o je. Então sempre que tiver um verbo depois, tá? Eu tenho que ter o je aqui conjugando esse verbo, tá? Je suis français. Eu sou francês, tá? Je m'appelle Félix Martin. Eu me chamo Félix Martin. Tá? Aqui usando o verbo s'appeler. Repara que aqui no número 2 e no número... Aqui no número 2 ele começa dizendo o nome e depois diz a nacionalidade. No 3 ele inverte, ele começa falando da nacionalidade, depois ele diz o nome, tá? Não tem uma ordem fixa não, tá? Você pode escolher, quando você for se apresentar, você pode escolher quais informações você quer dar primeiro, não tem o menor problema. Você pode dizer primeiro o nome, você pode dizer primeiro a nacionalidade, isso não tem regra para isso não, tá? Número 4, ela começa com bonjour, tá? Bonjour também é uma saudação, é bom dia ou boa tarde, tá? Je m'appelle Charlotte, então eu me chamo Charlotte, tá? Aqui é interessante o primeiro exemplo, um nome feminino, tá? Então vai ter algumas diferenças, principalmente na nacionalidade, tá? Então je m'appelle Charlotte, je suis française. Então repara, no francês a marca do feminino é a letra E. Então aqui no caso do número 3, Félix, que é um nome masculino, a nacionalidade dele français, né? Francês. Sem a letra E, francês. Já Charlotte, que é o nome feminino, a nacionalidade dela vai ter um E no final, tá? Então no francês, a marca do feminino no francês é a letra E, tá? Então masculino, français, feminino, française, tá? Esse E no final, tá? No português, a marca do feminino é a letra A, né? Francês, francesa, é português, portuguesa, brasileiro, brasileira. No espanhol, no francês, a marca do feminino é a letra E, tá? Então, je suis française, j'ai 11 ans. Eu tenho 11 anos. Próximo exemplo, moi, c'est Hippolyte. Esse exemplo é interessante porque ele começa aquela estrutura, eu falei que eu não tenho no português, né? Moi, c'est, aí bota o primeiro nome, Hippo, tá? Aí ele pausa para pensar, tá? Aqui é uma pausa, ele tá fazendo para pensar, tá? A gente faz também em português com E, né? Eu sou, sabe essa pausa que você faz para pensar e você acaba emitindo o som, né? Tá? Em francês é tá? Então, moi, c'est Hippo, aí para pensar, Hippolyte, aí ele dá o nome. Hippo provavelmente era um apelido dele, né? Hippo. Aí ele pausa
Aí fala o nome dele certo, né? Hippolyte. Je suis français. Eu sou francês. Vamos, antes de eu apagar, para continuar, no total são 8 exemplos, tá? Então vamos repetir, tá? Pra gente gravar, pra gente se acostumar com a pronúncia e tal. Então vai repetindo aí em casa, tá? Quem quiser copiar esse quadro, pausa o vídeo agora e copia o quadro, tá? Quiser ter anotado, é importante também para treinar a escrita, tá? Então pausa e copia, tá? Então a gente vai ler esses 5 pra gente poder treinar a pronúncia, tá? Então vai repetindo aí em casa. Número 1. Salut, je m'appelle Jules. Jules Darcy. J'ai 11 ans. Repetindo agora normal. Salut, je m'appelle Jules. Jules Darcy. J'ai 11 ans. Número 2. Moi, c'est Pablo Pérez. Je suis espagnol. Moi, c'est Pablo Pérez. Je suis espagnol. Número 3. Moi, je suis français. Je m'appelle Félix Martin. Donc, moi, je suis français. Je m'appelle Félix Martin. Continuando, número 4. Bonjour, je m'appelle Charlotte. Je suis française. J'ai 11 ans. Tá? Repara que essas palavras que tem o E no final, esse E, ele é quase mudo, né? Tirando o G, né? O G não, o G é forte. Mas essas palavras que tem mais de uma sílaba e que terminam em E, esse E é quase mudo, né? Que é o je m'appelle, tá? Aí tipo, o som para no L. Aqui ó, Charlotte, o som para no T. E aqui, française, o som para e no S com esse som de Z, tá? Se é S entre duas vogais tem som de Z. Française, tá? Assim, o E em francês é uma vogal fraca, tá? Então se ele estiver no final da frase, se ele estiver no final da palavra e não tiver acento, então ele tem um som fraco, ele é quase imperceptível, você não fala ele, tá? Então, bonjour, je m'appelle Charlotte, je suis française, j'ai 11 ans. Número 5. Moi, c'est Hippolyte, je suis français. Moi, c'est Hippolyte, je suis français. Próximo exemplo, número 6. Moi, c'est Angela, j'ai 11 ans et je suis espagnole. Então, eu sou a Angela, né? Tenho 11 anos e eu sou espanhola, tá? Repara, esse nome Angela é o nome como se fala em espanhol, tá? Em francês não se pronuncia assim, se pronunciaria Angela, tá? Mas como ela é espanhola, né, o nome dela é Angela. Então, moi c'est Angela, j'ai 11 ans, je suis espagnole. Tá? Eu sou espanhola. Seguindo, número 7. Salut, je m'appelle Christophe, je suis polonais. J'ai 11 ans. Então começa com a saudação que eu já falei. Salut, oi, olá. Je m'appelle Christophe, né? Então eu me chamo Christophe. Et je suis polonais. E eu sou polonês. J'ai 11 ans. Tenho 11 anos. Tá? Então, maneira de se apresentar. O nome, a nacionalidade e a idade. E, número 8, moi, c'est Agnieszka Zulowski, je suis polonaise, j'ai 11 ans. Então, eu sou Agnieszka Zulowski, eu sou polonesa, aqui é o E do feminino, né? Polonais, masculino, polonese, feminino. J'ai 11 ans, tem 11 anos. Então, antes da gente seguir adiante, a gente precisa, na hora que a gente for falar
a nossa idade, precisa ficar atento com aquele fenômeno que acontece bastante na língua francesa, que é a ligação de uma consoante com a vogal da palavra que vem depois, tá? Como a palavra ano, que é an em francês, começa com vogal, então sempre o número que vem na frente vai fazer alguma ligação com essa palavra. Então a gente tem que ficar atento para saber qual ligação ela vai falar na hora da gente, qual ligação ela vai fazer na hora da gente falar. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui os números de 1 a 16, 16, tá? Porque todos os outros números que vêm depois, eles vão terminar em algum desses aqui, né? Todos os números que vêm depois vão terminar em algum desses aqui, tá? Claro, tirando as dezenas, né? 20, 30, 40, mas as 20, 30, 40, 50, 60 e sempre terminam em ant, né? 20, 30, 50, 40, 60. Então essas terminam em ant, eles sempre vão fazer ligação com som de T, né? Então 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, tá? Então vamos lá. Número 1 termina em N, né? Termina em N. Ele faz a ligação com o som de N. Ano, tá? Um ano. Ana, um ano. 2 termina em X, né? Vai fazer a ligação com o som de Z. 2 ans. 2 ans. 2 anos, tá? E, claro, repara aqui, ó. Quando vem com 1, né? Vem no singular. Um ano. A partir do 2, ele vem no plural. Com S no final, tá? Mas a pronúncia é a mesma. Tá? Então, an, som de N. 2 ans, som de Z. 3, termina em S. Também vai fazer som de Z. 3 ans. 4, né? Que termina em esse E, mas esse E, ele é fraco, ele some, tá? Então, esse R, esse TR aqui, vai fazer som de TR com o A. Então é 4 ans. 4 ans, tá? 5 vai terminar em Q, né? Vai fazer o som de K com o A. 5 ans, tá? 6 termina em X, vai fazer o som de Z. 6 ans. 7 termina em T, vai fazer o som de T. 7 ans. 8 termina em T, também vai fazer som de T. 8 ans, tá? 9 termina em F, aqui vai ser uma exceção, vai fazer som de V, tá? Som de V. 9 ans, tá? Esse F aqui, ele vira um som de V. 9 ans. 10 tem som de X, termina em X, vai fazer som de Z. 10 ans. 11. E aqui até o final, tudo termina em Z e E, vai fazer som de Z com a palavra an, tá? Então, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, tá? E as dezenas, 20, 30, 40, sempre são de T. 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, tá? O número que terminar em qualquer um desses números aqui, né? Vai repetir o padrão. Então, por exemplo, 21, 21, 21 ans. 22, 22, 22 ans, tá? 23 ans, certo? Então, para terminar, vou colocar a minha apresentação. Moi, je m'appelle Gabriel, je suis brésilien, j'ai 23 ans. Então, eu me chamo Gabriel, je suis brésilien, brasileiro, tá? Brasil em francês é Brésil, tá? Brésil. Então, brasileiro, brésilien. Brésilien, masculino, feminino,
brésilienne, tá? Então, brésilien, brasileiro, brésilienne, brasileira, tá? O feminino, esses adjetivos terminados em ian, né? Eles viram ienne, tá? Brésilien, brésilienne, certo? E já é 23 ans, 23 anos. Beleza? Então, essa foi a aula de hoje. Obrigado para quem assistiu até aqui, tá? Vou colocar os exercícios no final do vídeo para vocês fazerem. Vocês podem fazer, podem me mandar. Todas as minhas redes sociais estão na descrição do vídeo. Vocês também podem usar os comentários do YouTube para mandar as respostas, não tem problema nenhum, tá? E obrigado por quem assistiu até aqui. Até a próxima aula. Um abraço.